Essa teoria, portanto, tenta encontrar um meio termo entre o fixismo, que considera correto, e as evidências fósseis encontradas. É uma ideia também bastante equivocada, que precisou ser revista, mas merece ser mencionada devido ao seu destaque na história do evolucionismo. Em 1809, o biólogo francês Jean-Baptiste Lamarck propôs uma hipótese sobre a evolução dos seres, onde argumentava que fatores ambientais novos podiam provocar o surgimento de modificações nos seres vivos que aumentavam a sua capacidade de adaptação e podiam ser transmitidas às gerações futuras. Ele era contra o fixismo e a sua teoria pode ser resumida em 4 pontos básicos. Primeiro, os seres vivos têm uma tendência natural para o progresso. Segundo, a evolução ocorre por sucessivas transformações em seus órgãos. Tais alterações acontecem pelo uso ou desuso do órgão. O uso constante do órgão se daria por necessidade do indivíduo adaptar-se ao meio ambiente. Terceiro, as formas de vida existentes se originavam de matéria não viva, numa forma bem simples, e gradualmente progrediam para uma forma ainda mais complexa. E quarto, os animais podiam transmitir aos seus filhotes as características úteis desenvolvidas durante o curso de sua vida. Lamarck ensinava que existe nos seres vivos um sistema nervoso, um fluido que age assim. Quando o animal usava demais uma parte do corpo, esse fluido aumentava o seu tamanho e passava para os descendentes. Se não usasse, esse fluido atrofiava o membro. Por exemplo, as girafas, de tanto esticarem o pescoço para comer frutos em árvores mais altas, ficaram daquele jeito. Do mesmo modo, temos os galináceos, cujas asas não servem para voar muito alto. Porém, mais tarde, essa teoria lamarquista foi refutada pela comunidade científica através de numerosos experimentos, como o de Weizmann, na segunda metade do século XIX, que consistiu em cortar o rabo de ratos por 20 gerações sucessivas. Weizmann demonstrou que a característica adquirida, ausência de rabo, não era transmitida aos descendentes, pois todas as gerações de ratos da experiência continuavam nascendo com os rabos tão longos como os da primeira geração. Desde 1930 que a sua teoria está oficialmente descartada na comunidade científica, embora recentemente haja alguns que tentem reviver as suas ideias. As ideias de Lamarck, contudo, não devem ser confundidas com alterações genotípicas ou fenotípicas que os biólogos hoje defendem. Por ora, basta dizer que a compreensão criacionista de algumas modificações genéticas assinala que talvez existam possibilidades de variação já presentes no DNA original. Portanto, não foi uma legítima mutação da espécie, mas antes o desenvolvimento de uma possibilidade já presente na matriz. E quanto ao famoso Charles Darwin? Bem, a sua contribuição para a teoria do evolucionismo foi significativamente marcante devido aos seus argumentos apresentados em 1859 na obra inicialmente intitulada Sobre a Origem das Espécies, onde propôs que as modificações adaptativas das espécies são determinadas pelo mecanismo da seleção natural, ou seja, da sobrevivência dos mais aptos, termo este criado por Herbert Spencer e citado a partir da 5ª edição da obra. Era esse processo que resultava no surgimento de novas espécies e na extinção de outras. A teoria evolucionista de Darwin, ou darwinismo, causou grande impacto na sociedade inglesa e americana. E, apesar da falta de provas conclusivas e também de alguns questionamentos teóricos, ela foi aceita como a melhor explicação para a origem de inúmeras espécies de organismos vivos que hoje conhecemos. Curioso é notar que nos seus 2 livros, A Origem das Espécies e A Origem do Homem, Darwin usou pelo menos umas 800 vezes a frase "podemos supor que", "é provável" ou sentenças semelhantes. Como se vê, a falta de evidências impedia-o de ser categórico em suas afirmações, embora, em alguns casos, mesmo a falta de evidências e a contrariedade do senso comum não o impediram de afirmar a sua nova teoria. Veja, por exemplo, essa sua declaração publicada no 6º capítulo de Origem das Espécies. Parece absurdo ou impossível, eu o reconheço, supor que a seleção natural pudesse formar a visão com todas as inimitáveis disposições que permitem ajustar o foco a diversas distâncias, admitir uma quantidade variável de luz e corrigir as aberrações esféricas cromáticas.
Quando se afirmou pela primeira vez que o Sol é imóvel e a Terra gira em torno dele, o senso comum da humanidade declarou falsa a doutrina. Mas sabe-se que o velho ditado, vox populi, vox dei, não se admite em matéria científica. Mas também não se admite em matéria científica suposições que não se tenham como provar ou, no mínimo, evidenciar para uma boa hipótese de trabalho. Note que, noutra parte do livro, Darwin mesmo admitiu que a sua teoria podia ser invalidada. Veja este outro trecho que ele mesmo escreveu. Se pudesse ser demonstrado que existiu algum órgão complexo que não pudesse ter sido formado por modificações leves, sucessivas ou numerosas, minha teoria estaria completamente destruída. Observe que Darwin pediu apenas que se mostrasse um órgão. Em sua época, só havia microscópio óptico e não era possível se conhecer toda a complexidade do olho, do ouvido, do cérebro e dos sistemas do corpo humano. Embora Darwin tenha pedido apenas um órgão complexo para mostrar-lhe a impossibilidade de sua teoria, existem vários. Todos os órgãos são complexos. Bastaria mostrar-lhe uma célula. Mas vamos voltar um pouco na história e descobrir como Darwin teve o seu insight acerca da evolução das espécies. Foi nessa escola em Edimburgo que Darwin começou seus estudos de medicina no ano de 1825, com apenas 16 anos de idade. Abandonando o curso, transferiu-se para Cambridge, onde iniciou o estudo de teologia, conforme o desejo do pai. Em 1831, abandonando mais uma vez a carreira estudantil, Darwin entrou a bordo do navio HMS Beagle e partiu para uma expedição de naturalistas numa viagem de estudo em alguns países da América do Sul, notadamente o Brasil e as ilhas do Pacífico. Foram 5 anos de excursão a bordo do navio e Darwin tinha em torno de 22 anos. Durante todo o trajeto, ele fez observações e coletou espécimes. Nas Ilhas Galápagos, próximas ao Equador, ele observou que algumas espécies de pássaros tinham o bico mais afiado que outras. Ao invés de compartilharem os mesmos animais, cada ilha de Galápagos parecia ter as suas espécies particulares, próprias de sua flora e fauna. Havia, por exemplo, mais de 12 tipos de tentilhões. Todos tinham o bico ligeiramente diferente um do outro, o que lhes permitia consumir alimentos diferentes e viverem em lugares distintos. Isso mexeu com Darwin, mas não foi aí que ele formulou a sua teoria da evolução. Somente depois que retornou para a Inglaterra é que ele reuniu seus dados e chegou a certas conclusões. De volta à Inglaterra, Darwin trabalhou 20 anos publicando as suas propostas. As espécies de animais não eram naturalmente fixas, como ele havia aprendido nas aulas de teologia. Houve modificações ascendentes e estas não podiam ser negadas. Sendo um observador, Darwin percebeu que os criadores de pombo de corrida haviam criado raças melhoradas de pombos a partir de cruzamentos. E na natureza ocorreu o mesmo. Mas quem ou que provocou esses cruzamentos? A resposta veio quando Darwin leu o ensaio do economista britânico Thomas Robert Malthus, publicado em 1798 e intitulado Ensaio sobre o Princípio da População. Neste livro, Malthus dizia que o crescimento da população humana se dá em progressão geométrica, enquanto a produção de alimentos cresce somente em progressão aritmética, isto é, bem inferior ao crescimento da primeira. Logo, esse aumento desproporcional da população em relação aos meios de subsistência tenderia à fome mundial, que traria uma luta frenética pela sobrevivência. Daí Darwin concluiu que a luta pela sobrevivência era o que motivava essa transformação dos seres. E é o que mais vale para hoje, ou seja, o mais apto é aquele que sobrevive. A diferença entre Lamarck e Darwin estava em que, para Lamarck, a seleção natural não tinha nada a ver com a evolução, pois ela simplesmente eliminava os mais fracos, deixando os sobreviventes inalterados. Já para Darwin, era a seleção natural que possibilitava tais modificações. No espaço de 30 anos, a teoria de Darwin tornou-se muito popular, inclusive nos Estados Unidos, não devido a evidências científicas, mas devido ao clima intelectual americano, que já estava preparado para a transição do teísmo e sobrenaturalismo para o humanismo e naturalismo. Mas, estranhamente, em 1842, Darwin decidiu deixar Londres e ir para esta fazenda no interior do país, onde viveria praticamente isolado de tudo e de todos. Alguns pensam que ele estava apenas procurando um lugar mais adequado para o seu repouso, enquanto outros pensam que estava sofrendo de depressão por alguma razão ainda inconclusa. Ora, não poderia também ser isso o resultado mental de se proclamar uma teoria que negue a existência de um Criador?
É difícil ser dogmático, mas o fato é que os próprios biógrafos de Darwin se espantam com a sua atitude e não escondem que em pouco tempo a sua saúde, especialmente a saúde emocional, começou a declinar. A depressão era tão grande que Darwin sentiu que não viveria por muito mais tempo. Ele então tomou providências para que o seu livro fosse publicado póstumamente. Mas o curioso é que ele viveu mais de 40 anos, sempre sofrendo de um grande distúrbio psicológico, o que foi para muitos agravado com a morte trágica de sua filha Anne Darwin. A morte de Anne, como a menina era chamada, foi o motivo determinante para Darwin perder completamente a sua fé em Deus. Devido ao seu isolamento voluntário, Darwin estava demorando para colocar em público as suas ideias. Até então ele só trocava correspondências com alguns amigos e guardava seus manuscritos. Até que em 1858 ele recebeu uma carta de Alfred Russel Wallace, naturalista que trabalhava no sudoeste da Ásia e que escrevera um livro com ideias muito semelhantes às suas. Para não ficar atrás, então Darwin publicou em 1859 o famoso livro Origem das Espécies. Ao contrário do que é erroneamente divulgado, Darwin nunca se retratou de suas ideias, nem se converteu em seu leito de morte. Seus insights foram modificados num ou noutro aspecto, como por exemplo na corrente do neodarwinismo. Mas em essência, eles continuam os mesmos até hoje e ainda influenciam a mentalidade moderna. Mas seria mesmo a proposta de Darwin a melhor alternativa que teríamos sobre a origem do universo e do próprio gênero humano? Podemos realmente dizer que o evolucionismo é a resposta definitiva para a pergunta de onde viemos? Portanto, não perca o nosso encontro, pois esse será o tema do próximo programa Evidências. Este programa tem o apoio cultural do NASP, Centro Universitário Adventista de São Paulo, em parceria com a TV Novo Tempo.